Mundo Maior em Debate, direto aqui dos estúdios da TV Mundo Maior. Essa noite estamos com um programa falando aqui de fé. E estão nos acompanhando várias pessoas aqui através do Facebook, né? Entre elas a Daniele Bandeira, que diz que se sente empoderada em estar tendo o privilégio de assistir algo tão grandioso. Tem uma fã sua, viu, doutora Aldenise? A Eneida Pimenta da Silva, uma ótima oportunidade para te escutar, está dizendo aqui. Helena Dias Borella, por favor, meus irmãos, intercedam por mim. Vou passar esse pedido aqui para o nosso amigo William, né? Solange Avena, dizendo que o áudio está ruim. A gente chegou aqui, Solange, está funcionando bacana, viu? Dá um passe no seu aparelho aí, né? Passe com muita fé que ele vai funcionar, tá bom? Vânia Cristina Amaral, boa noite a todos, assistindo aqui em Ribeirão Pires. William, Helena Dias Borella, por favor, meus irmãos, intercedam por mim. E aí? Interessante essa palavra interceder, né? Interceder, você já está colocando alguém no caminho. Você tá ao invés de você colocar uma tomada direta, você está colocando uma extensão no meio do caminho. Sabe quando a gente vai colocar na tomada, coloca aquele Benjamin, fica ligando um monte de coisa ao mesmo tempo? De repente você pode ter uma ligação direta. Por que você pede para interceder por você? Tudo bem, podemos orar por você, podemos fazer uma prece por você, uma vibração. Será um grande prazer. Orar é um ato de amor. Mas de repente a gente não fica necessitando disso, de que alguém ore por você. Você pode orar, você tem uma ligação direta com Deus. Deus está em você. Jesus, quando estava dormindo no barco, naquele barco, no meio daquela tempestade, e os discípulos vão lá e acordam Jesus, né? E eu acho tão bonito aquilo, porque assim, Jesus estava no barco, os discípulos ficaram com medo. Imagina a gente, né? Oh. Se eles que eram discípulos de Jesus, Jesus estava no barco, mesmo assim ficaram com medo da tempestade, significa que muitas vezes na vida da gente, a gente vai passar tempestades, desafios, dificuldades, problemas, que essas tempestades nos fazem medo. Mas quando acordam Jesus, Jesus vai até lá, e Jesus diz, olha, diga para o mar, para que ele se acalme, e ele vai se acalmar. E Jesus mostra como é o poder da fé. Então você tem essa energia, você tem essa fé, você tem esse poder, você tem essa ligação. Justamente quando os discípulos não conseguem curar, uma moça que vem buscar ali ajuda, e Jesus, quando se reúne com os discípulos, fala, até quando eu vou ficar no meio de vocês? Passa um pito neles, né? Não, é lógico. Raça de incrédulos. Imagina fala, né? como seria a reunião com Jesus no fim do dia, no fim do expediente. Quando ele chama para conversar, vem aqui, nós vamos ter uma reunião hoje no fim do dia. E naquele momento Jesus mesmo ensina e fala sobre a fé, que é o que nós falamos do grão de mostarda. Então, quer dizer, o grão de mostarda é um minúsculo. Jesus dava muito exemplo sobre a natureza, a geografia dos lugares, para que as pessoas pudessem compreender e entender. Então, aquilo é bonito. Então, compreenda a tua fé, sinta o quanto você tem essa força, esse poder e faça as suas orações. Eleve o teu pensamento a Jesus, se sinta abraçada, se sinta energizada, e você vai ter certeza que você foi ouvida. Jesus nos ouve, Jesus nos sente. A energia de Jesus maravilhosa envolve esse planeta. Imagina o governador desse planeta. Diz que Chico Xavier sentia a energia a mais de 70 metros, né? Eu fico imaginando, então, como é a energia de Jesus envolvendo todo esse planeta. Então ele sente a nossa ligação. E quando você entra em sintonia com ele, você está em sintonia com o teu mestre. E duas coisinhas, Helena, você já está no caminho certíssimo, né? O Chico, o William citou aqui, contam que ele recebia muitas cartas, ele separava as cartas em 2 montinhos, e aí as pessoas perguntavam, por que em 2 montinhos? Esse aqui eu não vou responder porque não dá tempo, vou responder esse aqui. Mas o que esse aqui que você não vai responder tem diferente desse outro? Esse aqui as pessoas estão falando ou de Deus ou de Jesus, ou seja, elas já estão no caminho certo. Esses aqui estão totalmente desesperados e desorientados, né? Então, em frente. E também não podemos nos esquecer do episódio da mulher hemorrágica, né? Ela sequer precisou que Jesus impusesse as mãos nela, né? A busca de Jesus, né? Já foi o suficiente. Jesus não se foi, está aqui. E na prova dessa cena, André, é que mesmo naquela multidão que eu imagino, aquela confusão de pessoas em volta de Jesus, Jesus sente. Sim, de mim saiu virtude. Exatamente. Fala, né? Houve um toque. Então, quando nós buscamos Jesus, Jesus sente que você buscou Jesus. Sem dúvida. Mais uma ligação, Zilda, aqui de Guarulhos, São Paulo. Boa noite, Zilda. Zilda? Mais uma ligação, aqui de Guarulhos.
Tá ruim a ligação, vamos tentar restabelecer a ligação com a Zilda aqui. Doutor Aldenice, eu citei aqui na abertura do programa a pesquisa feita pelo estadunidense Dan Hammer, né, que apresenta em sua tese que o código genético torna o ser humano predisposto a ter experiências sensoriais que fundamentam a fé. Seria a fé apenas e tão somente um fator biológico? Uma pergunta interessante. Eu não colocaria a fé como um fator eminentemente biológico, mas eu acredito que haja uma expressão biológica ou genética. Isso eu acredito. Por exemplo, acredito que no decorrer das pesquisas futuras, nós vamos conseguir identificar um gene para a mediunidade. Porque Allan Kardec define a mediunidade como uma faculdade inerente ao organismo. Isso significa que é necessário um campo orgânico para ela se expressar. Ela é um impulso espiritual, mas ela depende da manifestação do perispírito ou do campo morfogenético, como nós chamamos do ponto de vista científico, e também do corpo físico enquanto estamos encarnados, do cérebro, para que possa se expressar efetivamente. Então, acredito que a manifestação da fé ou a manifestação da mediunidade que está enraizada no espírito possa se projetar, sim, no campo genético. Porque esse modelo organizador biológico que o espírito possui, que é o seu perispírito, imprime nos genes as marcas das necessidades pelas quais o espírito precisa experimentar, passar, vivenciar para o seu aprimoramento espiritual. É nos genes que isso fica registrado. Então, acredito que o campo da fé, que é energético por excelência, irradiado do próprio espírito, do próprio campo mental, deva projetar na área genética a sua marca peculiar. Então, isso acredito que seja possível, como é possível também na questão da mediunidade e vários outros aspectos. Acho que seja possível a expressão, não a fé, ser um componente biológico, mas a expressão genética que vem do espírito, acho que isso é possível. Aliás, o projeto Genoma já ajudou bastante ao conhecimento da doutrina dos espíritos, né? Porque antigamente a ciência acreditava que só podia se explicar a superioridade do homem frente aos outros animais, vegetais inclusive, pelo número de genes, né? E o projeto Genoma veio dizer que a gente tem um pouquinho a mais de gene do que uma lombriga, quase nada mais do que uma espiga de milho, né? Ou seja, não é propriamente o gene, mas sim o perispírito, o espírito que está por trás do gene, né? Parece que a Zilda agora vai dar certo. Zilda, boa noite, Zilda. Boa noite. Agora nós Aldenice. escutamos em alto e bom som. Pois não, Boa querido? noite, William. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Pois não, pode falar, estamos te ouvindo. Então, em 2012, eu estava no hospital, né, do Bom Clima, com pneumonia, e lá descobriram que eu tinha trombose na perna direita. Fiquei 9 dias internada, eu sempre com uma fé, com certeza. Fiz todo o tratamento. Segundo o Dr. Robert, meu tratamento seria no mínimo 1 ano. Com 10 meses eu estava curada. Então, o que foi isso? A minha fé. Fé em Deus, no meu mentor. No medicamento, claro. Nos passes que eu recebi nas casas de Luiz na Vila Galvão. Ao meu estudo, como eu sou uma semente de luz. Então, eu tenho fé. E essa fé me curou. Então, eu vou falar o seguinte. Fé, ou você tem, ou você não tem. Muito bem. Então, como eu tenho, o Dr. Robert ficou boquiaberto. Com 10 meses eu estava curada. Graças a Deus, eu agradeço o programa. Beijos no coração. Beijos, querida. Grande abraço. Beijos, querida. Ou você tem ou você vai ter, né? Porque é um caminho que não tem muito jeito, né? Luísa Felício nos acompanhando de Braga, Portugal. Como é um pastel de Belém em nossa homenagem aqui, adoro. Lady Mística, Sicone, Maria de Paula, que Jesus abençoe o mundo e ilumine nosso Brasil. Selma Lucy, de Sorocaba, Dircirene
Can, dizendo que está adorando o programa. William, o trabalho de coaching, ele pode auxiliar a criatura a colocar esta fé a serviço do seu crescimento? Como? Ele pode, porque você observa com as técnicas do coaching, ela consegue olhar aquilo que ela quer, ela consegue ir atrás daquilo que ela quer, e ela, quando consegue atingir aquele objetivo, ela redescobre o quanto ela é capaz. Porque ao longo da vida, nós vamos acreditando em tudo que vão falando à nossa volta. Sim. E vamos criando verdades absolutas. Então nós ouvimos isso a vida inteira. Pau que nasce torto nunca se direita, homem nenhum presta, isso não é para você, pobre não vai para frente. Pobre não entra no reino, rico não Rico não entra no reino do céu, né? dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Olha, minha conta lava. Se você tem dinheiro sujo, pode depositar na minha conta corrente. Sai lava, limpinho, né? Sai limpinho. Sai limpinho. Só Então, não assim, devolvo. Aí depois nós vamos olhando para a nossa vida e a gente vai pensando assim, pera um pouquinho, será que essas crenças todas, elas são minhas ou alguém instalou na minha cabeça? Muitas pessoas chegam ao meu consultório assim com tantas crenças enraizadas que elas não são capazes de atingir o objetivo daquilo que elas querem. E quando elas veem o quanto elas são capazes, elas vão descobrindo aos poucos, elas vão se reencantando por elas mesmas. Eu fico imaginando o nosso espírito, no astral, no céu, como você queira chamar, antes de vir para cá. Nós estamos numa zona de conforto, numa coisa gostosa, uma ligação divina. De repente, nós recebemos uma missão e nós temos uma permissão para reencarnar. E a gente vem para a barriga da nossa mãe. E ali, de novo, mais alguns meses, num lugar protegido, numa zona de conforto. E a gente recebe alimentação, proteção. Quer dizer, eu saí de um lugar, já vim para outro, depois de outros meses eu saio daquela zona de conforto, eu vou chamar de zona de conforto, mas pode ser de qualquer outro nome. E aquela luz divina que eu trago comigo enquanto criança, ela é incrível. Se você observar uma criança, não tem tempo ruim para criança. Quem tem criança em casa ou à nossa volta, sabe que criança pode estar chovendo lá fora, fala, eu quero brincar, mas está chovendo, não tem problema, eu vou assim mesmo. Ela não vê problema naquilo. Criança traz verdade para a gente. Criança faz a gente passar vergonha, porque ela não tem aquele senso crítico. Ela olha e fala, mãe, não é essa que a senhora falou que é fofoqueira? Mãe, não é essa que eu falei. Não, é essa sim, mãe, a senhora estava falando dela ontem. A senhora não lembra quando a senhora estava falando? Essa fagulha divina que vem com a criança, nós carregamos essa verdade, essa luz. Nós vamos crescendo e nós vamos criando expectativas, nós vamos sofrendo, sentindo dores, nós vamos recebendo crenças limitantes à nossa volta. E é como se essa luz fosse diminuindo aqui dentro do nosso peito. A gente vai chegando na adolescência e aí a gente quer ser aceito, quer entrar nos grupos. Vamos diminuindo a nossa luz. O que eu quero dizer? Você vai diminuindo quem você é de verdade. Você vai diminuindo a tua verdade interior. O teu eu maior. Aí você chega na juventude. E aí casamento, faculdade, primeiro emprego, uma série de coisas. E você não vê que todas as dores à sua volta vai fazendo com que você se desligue daquela fagulha divina de onde você veio. Mas você não perde essa fagulha, ela está aí dentro de você, essa luz está aí. Eu chamo isso de fé. Quando você descobre isso, você faz uma reconexão com você mesmo, com o seu eu maior, com a sua alma, olha, como você queira chamar, não importa o rótulo, como eu disse no início do programa, você traz isso para você. A depressão é a doença que mais vai matar até 2020, né? Segundo lugar no ranking de mortes no mundo. Mais de 800 mil pessoas por ano se suicidam. 32 só na cidade de São Paulo. Essas pessoas, elas estão distantes da alma dela. O que é angústia? Mil. 32 pessoas por dia se suicidam por dia. Só em São Paulo. Essa dor aqui dentro, essa angústia, essa depressão, é a gente distante da nossa alma, distante dessa luz que nós vamos trazendo. Só que essa luz somos nós mesmos, é Deus em nós, e nós vamos trazendo isso, e vai vindo, vai vindo. Então, se a gente se perdeu de nós mesmos, nós podemos reconectar essa luz e trazer vida. Por que às vezes a gente olha para alguém e fala, puxa, aquela pessoa tem uma luz, aquela pessoa tem uma vida, entusiasmo, adoro o sentido da palavra entusiasta, que do grego significa Deus em você. Ou seja, aquele que é alegria, que tem vida, que vai, busca as coisas, que constrói, que sabe que vai dar certo, que vai chegar lá, é o entusiasta, é o que tem Deus em si. Né? E ele conquista tantas outras pessoas. Então, quando a gente olha, através do coaching, as ferramentas todas que a gente pode utilizar, e a pessoa busca essa luz dentro dela, ela volta, na próxima sessão, ela já volta diferente, a expressão é diferente, o jeito dela se vestir, o cabelo, ela reacendeu aquilo que ela estava pagando e que ela estava perdendo.
Tem um comunicador aqui da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior, que tem um amigo, ele conta a história que tem um amigo pastor, né? E o amigo pediu os livros de Kardec para poder estudar, né? Não ler, estudar. Pegou os livros do Kardec, levou depois de um tempo, alguns meses, devolveu e disse a esse comunicador: vocês não acreditam no que está escrito aqui, né? E o comunicador disse: sim, nós acreditamos. Não, vocês não acreditam. Não, sim, nós acreditamos. Não, vocês não acreditam. Porque se nós evangélicos acreditássemos nisto que está aqui, nós dominaríamos o mundo, né? Nós não queremos dominar o mundo, mas nós queremos e podemos levar esta fé raciocinada ao maior número de pessoas nesse nosso Brasil, nesta nossa terra, nesse planeta bendito, justamente para que tenhamos um planeta melhor, onde os nossos filhos e as nossas filhas vivam de forma mais plena, né? Para isso que a Fundação Espírita André Luiz trabalha, por isso é um exercício de fé você se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, né? Faz a sua associação, falaram aqui no intervalo das inúmeras possibilidades, as vantagens de ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, inclusive isso está aumentando ainda nesse segundo semestre, nós viremos aí com novidades bastante interessantes. Aliás, por falar de novidades, doutor Aldenis Leite, embora em breve na Rádio Boa Nova, não é, doutor? Fala um pouco do programa para a gente. Provavelmente. A partir de setembro. Estamos ainda avaliando data, horário, mas provavelmente para setembro teremos uma participação aqui, se Deus quiser, na Rádio Boa Nova. Vai ser um prazer estar aqui. Nós vamos fazer um programa, a princípio, o nome será Roteiro de Luz, onde nós vamos apresentar um estudo a respeito do Evangelho de Jesus ligado à psicologia espiritual ou logoterapia, que é o modelo de psicoterapia que eu utilizo, que é uma psicologia Frankl, né? centrada no sentido de viver, de Viktor Frankl, né? Inclusive, é a psicologia que mais está associada ao estudo da espiritualidade e da fé em particular, que é o nosso tema de hoje. Doutor, o William citou aqui os números de depressão, né, que são assustadores, né? E no mundo a média é 4,4, no Brasil é 5,8, é um negócio assim, ou seja, a gente ganha um monte de coisa, né, gente? E nisso a gente também ganha. E nos parece que há um movimento, e aqui nós não vamos demonizar em absoluto o medicamento, porque o medicamento é uma grande bênção, mas há, nos parece, um certo exagero na medicalização para os transtornos depressivos, né? Será que não tem muita gente depositando fé demais no medicamento e deixando de depositar fé em si próprio, na espiritualidade, na oportunidade que a criatura tem de buscar um aprendizado com esse episódio? Eu considero que a medicação é fundamental em vários níveis do tratamento do transtorno depressivo. Porque nós temos um corpo físico. Isso significa que a redução de determinados neurotransmissores, como noradrenalina, dopamina, serotoninas, isso nós não temos ainda o poder pessoal de restituir puramente através da fé. Nós ainda, vivendo em um mundo de provas e expiações, ainda temos naturalmente dentro de nós todas as imperfeições características do estágio em que nós nos encontramos. Essa então, belezura que nós nos encontramos. Aquele poder de modificar a nossa estrutura cerebral, repondo essas aminas biogênicas, como são conhecidas, ou neurotransmissores, para produzir entusiasmo e bem-estar, não temos ainda plenamente essa condição. Portanto, a medicação se impõe quando os sintomas comprometem rigorosamente o funcionamento da própria pessoa. Porém, um aspecto importante, e que você citou agora e tem razão, é que essa medicalização excessiva, ou seja, ela se torna demasiadamente necessária porque nós perdemos o sentido de viver. Hoje em dia, o maior tormento da humanidade, pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos, é o vazio existencial. Nós não sabemos muito bem o que fazer da nossa vida.
Nós encontramos prazer no imediatismo, naquilo que perece rapidamente, naquilo que desaparece, que se pulveriza. Queremos viver o agora, não queremos semear com paciência para o amanhã, porque queremos ser felizes agora, porém, produzindo felicidade como resultado antes da ação. Nós, muitas vezes, perguntamos no consultório, em conversa com o paciente, o que você realmente almeja? E a resposta é, tudo o que eu quero, doutor, é ser feliz. Mas, em realidade, a pessoa está colocando os resultados na frente da ação. Porque felicidade não pode ser perseguida. Felicidade, ela é dada, ela é alcançada naturalmente mediante as nossas ações na direção do bem. Cada vez que fazemos algo muito bom, nos tornamos criaturas felizes pelo que fazemos. Não podemos simplesmente colocar a felicidade como uma meta. A meta é realizar o melhor, é dar uma contribuição social, cuidar bem de nós, para então a felicidade surgir naturalmente depois pela ação concretizada. Se isso acontecesse, acredito que nós prescreveríamos uma quantidade menor de medicamentos para a depressão. Ou seja, eles têm uma importância fundamental, né? Posso Porque só não pode completar uma coisinha? otorgar só a ele, né? Completar uma coisinha rapidinho? Eu achei muito interessante o que o doutor falou, e eu acho que hoje está muito mais fácil se comparar. Por isso que está mais difícil ser feliz. Porque a gente faz uma lista muito grande do que eu preciso para ser feliz. Então a minha felicidade fica mais distante. Quando nós somos crianças, a gente percebe que o nosso pai não tem alguma coisa quando a gente vai para a escola e vê o coleguinha chegando com um carrão. Eu descubro que meu pai não tem carro. Até então, quando eu não olho o coleguinha, eu não sei a diferença da minha casa para lá, né? Então hoje está muito mais fácil ver a vida do outro. E o outro também, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, enfim. Então o outro coloca também nas redes sociais a vida que ele quer ter. Então coloca as fotos mais bonitas, os lugares mais bonitos, as roupas mais bonitas. Então eu olho a vida do outro e para ser feliz, eu tenho que ter aquilo ali. Então fica muito mais distante da nossa realidade. Hoje está muito mais fácil se comparar e criar uma lista imensa para ser feliz. É isso mesmo, né? Aliás, no Facebook eu nunca vi foto de carnê vencido, né? Nunca vi foto de sogra no Facebook. Parece que sogra não existe. Ninguém coloca a foto da sogra no Facebook, né? Mundo Maior em Debate, hoje falando sobre fé, a gente já volta. Não foge daí que não tem nada que presta. TV Mundo Maior levando a vida até você. Até já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.